Havendo o quórum regimental, dou por aberta esta sessão ordinária de hoje, dia 14 de agosto de 2013, dando as boas-vindas a todos. Em razão de não termos mais o nosso segundo secretário ad hoc, necessito convocar de forma extraordinária um vereador para fazer os trabalhos da segunda secretaria e deixo livre, se algum vereador quiser, nessa sessão. Vereador Chilei, nos dá a honra aqui de sua presença na mesa da Câmara. Será muito... Sim. Uma honra termos a vereadora Shirley aqui compondo a mesa conosco. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da matéria constante no expediente de hoje. Pauta 14 de agosto de 2013, sessão ordinária. Correspondências recebidas. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 3.084,57, destinado ao pagamento de piso estratégico, gerenciamento de risco da Vigilância Sanitária. Competência, março de 2013. Data da emissão, 8/8 de 2013. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 3.084,57, destinado ao pagamento do piso estratégico, gerenciamento de risco da Vigilância Sanitária, competência maio de 2013. Data da emissão, 8 de agosto de 2013. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 5.461,94, destinado ao pagamento de ações estruturantes da Vigilância Sanitária, competência, janeiro de 2013. Data da emissão, 8/8 de 2013. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 5.461,94, destinados ao pagamento de ações estruturantes da Vigilância Sanitária, competência, maio de 2013. Data da emissão, 8 de agosto de 2013. Do Ministério da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros no valor de R$ 110.991,70, destinado ao pagamento do teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Competência, junho de 2013. Data da emissão, 8/8 de 2013. Do deputado federal Onofre Sant'Agostini, acusando o recebimento do ofício número FC 447/2013, que encaminha moção de apelo de autoria do vereador Edenilson Biazuz, do qual solicita a realização da reforma política. Independente de plebiscito, o deputado informou que concorda com a manifestação do vereador, pois é mesmo urgente uma reforma que mude o cenário da política brasileira, tão ansiado por recentes manifestações populares. Do CONTRAN, respondendo ao ofício que encaminhou moção de apelo para suspensão das normas regulamentares que tratam do registro e licenciamento de tratores e máquinas agrícolas e de obras, o CONTRAN esclareceu que suas resoluções número 429/2012 e número 434/2013 não criam a obrigatoriedade de registro e licenciamento de trator ou qualquer máquina agrícola ou de construção, quando não transitarem em via pública. Da Secretaria de Estado da Saúde, encaminhando o relatório anual 2012, que traz importantes dados a respeito do serviço de saúde oferecidos em todo o território catarinense. Da OAB de Santa Catarina, respondendo ao ofício número FC 233/2013, referente à moção de repúdio à PEC 33 de 2011, que altera a quantidade mínima de votos de membros e tribunais para declaração de inconstitucionalidade de leis, condiciona o efeito vinculante de súmulas aprovadas pelo Supremo Tribunal Federal, é aprovação pelo Poder Legislativo e submete ao Congresso Nacional a decisões sobre a inconstitucionalidade das emendas à Constituição. A OAB encaminhou cópia do parecer da Comissão de Direito Constitucional desta seccional. Do vereador Amélio Radaelli, solicitando licença por tempo indeterminado para assumir a Secretaria Municipal da Saúde. Moções. Moção número 59/2013, do vereador Alessandro Antonioli. Requerimento número 25/2013, do vereador Fernando Calfas. Indicações número 258/2013, do vereador Fernando Calfas. Indicação número 259/2013, do vereador
Renato Muniz. Indicação número 260/2013, do vereador Renato Muniz. Projetos em redação final. Lei complementar número AJG 3.555/2013, de origem do projeto de lei complementar número AJG 007/2013, que institui o Programa de Aceleração do Desenvolvimento Econômico de Xanxerê e da outras providências. Lei número AJG 3.556/2013, de origem de lei do projeto de lei número AJG 043/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. e da outras providências. Projetos em segunda votação. Projeto de lei número AJG 036/2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual do município de Xanxerê, 2014-2017, da outras providências. Projetos em primeira votação. Projeto de lei número 001/2013, de autoria dos Fernando Calfas e Adriano De Martini, que autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o Conselho Municipal da Juventude, CMJ, no município de Xanxerê e da outras providências. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao primeiro secretário. Nesse momento, abro o período da palavra livre. Inicialmente, PPS, vereador Flávio Filap, dispensa. PTB, vereador João Paulo, por até 10 minutos, dispensa. PSC, vereador Renato Muniz, por até 10 minutos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, novos vereadores. Também quero aqui cumprimentar ao José Bortoncello, vice-presidente do PPS, aqui de Xanxerê, o secretário de Saúde, Amélio Radaeli, desde já parabenizá-lo pela sua nova empreitada, né? Que Deus possa lhe conceder aí sabedoria e que a administração lhe dê condições que, creio que boas intenções e vontade o senhor tem para desempenhar um bom papel naquela pasta. Também cumprimentar aqui os nossos funcionários da casa, a todos que nos assistem através do Câmara online. Quero apenas aqui, senhor presidente e nobres vereadores, fazer uma menção aqui de um ato muito nobre que foi feito hoje em Xanxerê da família Cadroli. Fizeram hoje uma doação de um imóvel à rede feminina de combate ao câncer aqui da nossa cidade. Isso vai possibilitar que a rede possa se ter uma estrutura própria, desde que os locais onde eles estavam utilizando, né, em que pese seja uma espécie de concessão sem fins lucrativos, né, eles estavam ali exercendo suas atividades com o apoio da sociedade e entes. Então, quero apenas aqui registrar essa nobre vontade que a família Cadroli teve, parabenizá-los, né, por ter desempenhado esse papel. Também aqui quero pedir hoje a vênia dos nobres vereadores, eu fiz uma indicação para que a administração municipal possa tomar alguma providência sobre o nosso rio aqui atrás da Câmara. Por causa das fortes chuvas e limpezas que foram feitas aqui atrás, foi noticiado aqui por alguns moradores aqui que têm imóveis ao redor desse rio, que está havendo um processo de erosão da terra. E isso está complicando, eles estão perdendo até suas propriedades ali, em virtude dessa erosão, e estão também entrando numa situação de risco. Então, estamos aí fazendo uma indicação à administração municipal para que a prefeitura possa tomar alguma providência, viabilizando ali uma estrutura, alguma obra de contenção, para que possa aí auxiliar e evitar, quem sabe, aí uma tragédia futura que eu creio que possa ocorrer, devido à chuva, à erosão que está acontecendo. Seria essas as minhas indicações. Então, desde já quero aqui agradecer e deixar registrado aqui as nossas felicitações a toda a família Cadroli e a todos os empresários aqui da nossa cidade que junto ajudam e auxiliam a nossa cidade e as entidades para desenvolver o seu papel beneficente aí, que eu creio que terão sua recompensa muito em breve. Obrigado. Agradeço, vereador Renato. Palavra com o PSD, vereadora Sirlei Menegola, vereador Ivan Marques, por até 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, saúdo aqui o nosso amigo José Bertoncello, vice-presidente do PPS, saúdo os funcionários dessa casa, a imprensa,
aos que nos acompanham pela TV Câmara, saúdo de uma maneira especial nosso colega, vereador, licenciado do PMDB, Amélio Radaelli, novo secretário de Saúde. E peço que realmente tenha sucesso nesse novo desafio, como Vossa Excelência mesmo disse, é um desafio que está assumindo com a comunidade e que todos possam auxiliá-lo, para que realmente todos possam ganhar com isso, né? Com seu trabalho lá, possa realmente atender às expectativas e, ao mesmo tempo, a própria necessidade existente nesta pasta. Então, desejo muita sorte e sucesso ao senhor. Sorte eu sei que você tem, como você mesmo disse, né, que és uma pessoa de sorte, e que realmente possa colocar em prática o teu jeito de ser, o teu modo de administrar, como gestor, para que realmente as coisas aconteçam nessa secretaria, e volto a dizer, atingindo aquele objetivo, esta que é uma proposta também de governo, mire e saiba. Senhor presidente, agora há pouco acompanhava a Rádio 101 FM, mais um acidente com vítima fatal aqui na nossa Rodovia das Lágrimas, aqui na 282. Próximo aqui a Xanxerê, onde está instalada a Pesaioli do Brasil, que logo vai estar abrindo as suas portas no município vizinho aqui de Faxinal dos Guedes, essa empresa que poderia estar com as suas instalações aqui no nosso município, está aí abrindo suas portas já no próximo mês. Há uns 20 dias atrás estava aqui o seu Pesaioli, né, fazendo uma visita na empresa, acompanhada de algumas pessoas, né, e garantindo esse investimento, e Xanxerê perdeu aquela oportunidade, essa nova empresa. Mas ontem eu acompanhava o secretário Neymar Brus Amarelo no nosso município, fazíamos um percurso aqui na 282, podemos mais uma vez sentir a grande dificuldade de trafegar nessa rodovia com segurança, e há pouco eu relatei aqui mais um acidente com vítima fatal, um xanxerense, me parece, que é a pessoa envolvida desse acidente, que acabou perdendo a vida, uma senhora, né, que é lamentável, mas é uma notícia que chega aí. E a gente pôde ver aí um novo empreendimento já do Márcio Vaccaro, a ser implantado no município de Xanxerê, que vai gerar aí a curto prazo 400 novos empregos. Isso vai melhorar e muito a qualidade de vida das pessoas e oportunizar a eles também, da mesma maneira, condições de trabalho. Também passamos naquela propriedade que era da Agroeste, e que hoje é da Monsanto, senhor presidente. E ali, em 2011, ainda tive a felicidade de propor nessa casa uma indicação ao ex-prefeito para que decretasse de utilidade pública, desapropriasse aquela área, uma conversa com a Monsanto, para que ali pudéssemos fazer ali um incubatório de empresas, fazer ali uma área industrial, onde novas empresas pudessem se alojar e ali iniciar os primeiros passos. Dar oportunidade também às pequenas empresas do nosso município, que hoje pagam aluguéis e que enfrentam dificuldades. Então, vejo que aquela minha vontade daquele ano começa a ganhar força agora nos próximos dias, e deveremos ter aí logo, logo o anúncio desse projeto, onde aquela área poderá ser parte do município, poderemos ali criar um novo distrito industrial com empresas não poluentes e dando oportunidades para que as empresas de Xanxerê, principalmente, né, possam ali se instalar, aquelas que ainda não têm uma área própria. Então, com certeza, vai realmente ajudar e muito o crescimento do município de Xanxerê. De outra, senhor presidente, desejar mais uma vez sucesso ao nosso novo secretário e torcer para que logo, logo o DENIT se manifeste em relação a 282, para que a gente não possa vir aqui trazer notícias dessa natureza de mais uma vida que se perde nessa rodovia chamada Rodovia das Lágrimas, ou BR-282. Muito obrigado. Agradeço, vereador Ivan. A palavra com o PT, vereador Alessandro Antonioli, por até 10 minutos. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Parabéns, Amélio, pelo cargo, ao pessoal que acompanha, ao José, nosso colega, novamente ao Jonas, assessor do deputado Pedro Kizai, que se faz presente nesse momento, e aos colegas. Bem, primeiramente, colocar, é importante isso, nós precisamos mais pessoas, como não só o Márcio Vaccaro, mas como a própria família Vaccaro, de empreendedores em Xanxerê.
Sempre, historicamente, eu conheço, e desde que eu conheço por gente, eles estão empreendendo em Xanxerê. Isso é muito importante para nós. Bem, eu vou começar aqui, hoje, colocando algumas das obras, então, que foram solicitadas, que o Partido dos Trabalhadores, via seus deputados estaduais ou federais, ou governo federal, tenha trazido para Xanxerê, como foi a solicitação do colega. Eu não cheguei a levantar com os deputados estaduais, até devido ao tempo, né? É complicado. Mas em 2012, tá, nós tivemos, então, 2012, 2013, 2012 e 2011, R$150 mil para o asfaltamento do Cambuizal, Vinhate, via Paulo Boita. Asfalto da rua José de Miranda Ramos, R$100 mil, emenda do Décio Lima, com o Paulo Boita. Importante saber que isso aí não foi, né, Tatu, não foi devolvido esse dinheiro. Não foi dinheiro pego emprestado. Foi dinheiro, né, então... bairro do Posto, o Posto do bairro Aparecida, mais R$200 mil, via Pedro Kizai, tá? Paulo Boita, também, foi lá para Brasília nas suas viagens e conseguiu. Ciclovias da Santos Dumont, 286, direto com o Ministério das Cidades. Ciclovia da Rua Barbosa, 100 mil, direto com o Ministério das Cidades. O IFSC, né, o Instituto Federal, acho que é incomentável, né? Essa obra do governo federal, não precisa nem colocar valores nesse sentido, porque ela está dando valores para nós até hoje, está gerando para nós até hoje esses valores aí. Okay? Saneamento básico, a primeira etapa foi de 9 milhões, tá? Foi conseguido pelo Vinhate, via o Paulo Boita, que foi quem começou esse processo lá. O total dela é 32 milhões, a própria 282, pronta ou não, agora nós temos que cobrar. Quem conseguiu na época foi o Vinhate, e eu tenho certeza que se ele fosse senador hoje, a história era diferente. Não é a mesma história, porque eu estou citando aqui as obras que o cara trouxe para Xanxerê. Tá? Eu desafio deputados que trouxeram tantas obras assim, tá? E deputados com muito mais tempo de mandato, aliás. Tá? Programas habitacionais, direto com a Caixa, foram mais de 30 milhões. A creche do Castelo Branco, do bairro Colato, que está lá, para ver, 1,3 milhões. Vinhate, via Paulo Boita, tá? Que foi lá para Brasília conseguir. Né? Ficou para 2013, então terminou agora, 197 mil, tá? Do Hélio Ortiz. Castelo Branco, mais 120 mil. Bairro João Winkler, ainda não sei porquê, mas veio 150 mil, não sei porque não saiu ainda, né? Que a ideia era colocar no bairro João Winkler. Também ficou aí a chácara, 264, 3,3 milhões. Vinhate e Paulo Boita. Chácara 242, 450 mil, São Romero, deputado Vinhate, na época deputado ainda. Bairro Taca e Veneza, porque não veio, né, ainda a verba para o posto, 250 mil, porque não foi aplicado ainda, né, porque não veio o posto. Pedro Kizai, Paulo Boita. Barracões reciclados, para reciclagem, veio 350 mil de uma emenda do Pedro, tá, que o Paulo Boita conseguiu na época, porque não sei, porque não foi feito ainda. 50 banheiros ecológicos para o interior, 150 mil, 105 mil, deputado Pedro Kizai, na época também com o Paulo Boita, ainda no passado. Né? A UPA 24 horas, 1.400.000 aqui, né? Aí não veio, né? Não concluiu isso aí, mas o dinheiro estava lá, estava liberado, inclusive, já o dinheiro. Cancha do CTG, Tabajara, 200 mil para cimento e pastagem, mais ou menos uns 3 ônibus de emenda do Pedro Kizai, né? E aí por diante. Bem, eu teria muito mais. Eu citei algumas para não perder meu tempo todo. Foi metade do tempo, eu podia ter ficado citando ainda se pegasse para trás. E fora as que tem para vir ainda. Só falei do federal. E só falei de 2. Do Pedro e do Vinhate. Se eu começo a citar Dirceu Dresch, se eu começo a citar, meu Deus, se eu começo a citar Luci, se eu começo a citar o Padre Pedro, aí não para mais. Tá? Agora, sim, o único representante de deputado que eu vejo aqui, em Xanxerê, sempre está aqui, é o do Pedro Kizai e às vezes o Dirceu Dresch. Quer dizer, será que Xanxerê só tem deputados? Não tem, tem mais. Né? O Renato foi agraciado, né? Não sei se tu não está agora, tu não está de assessor, né? Mas o Renato também era assessor, e a gente parece que não tem mais deputado que olha por aqui. Mas pegar a voto aqui, vem. Né? E aí me chamou a outra atenção a questão dos carros ainda. No governo federal, o mandato dos deputados federais, eles têm R$ 4.500 por mês. Se precisar alugar 10 carros, é com esse dinheiro. Se precisar pagar a gasolina, é com esse dinheiro.
O Jonas aqui, ele usa o carro próprio, ele é assessor, usa o carro próprio, ele tem R$150, ele pode comprovar, que é o auxílio que ele tem para o carro. Se estragar o carro, ele arca. Tá? Falta dinheiro, Jonas? Falta dinheiro. Tem que tirar do bolso? Tem que tirar do bolso. Tá? Mas é isso que tem. E a gente, pelo aluguel de um carro, Pedro Kizai tem mais, deve ter uns 15 a 20 assessores no estado aí, correndo o estado todo, né, para trabalhar ali pelo mandato. Não é à toa que ele foi um dos deputados mais votados com mérito. Né? Os 100 e poucos mil votos, 130 mil isso, que ele fez ali. 115, né? É voto, cara. É bastante voto. Tem que ter gente trabalhando. Tem nego que não tem a quantia de voto, vai lá e compra, que é mais fácil, guarda esse dinheiro e compra. Né? Me preocupou uma situação que eu vi, R$2 milhões para a mídia. 2 milhões, é quase 3% da nossa arrecadação. E aí não tem para dar o aumento para o servidor público da inflação. Cara, isso é incrível. E ao mesmo tempo é inadmissível. Né? Nós precisamos realmente colocar o servidor público, colocar as pessoas de fato em primeiro lugar. Não dá para ter promessa só. Né? Eu sei que o pessoal agora, com esses 6% a menos, ano que vem mais 6% a menos de repente, é uma perda. 12%, 15% é uma perda de poder aquisitivo. Né? O que isso aí é inadmissível. E aí, em contrapartida, tem mais uma situação. Foi adquirido um ônibus, tá? Um Volare, W8, se eu não me engano, por R$209 mil. Sabe o preço desse ônibus na FIP? 171. 171 é o preço do ônibus na FIP. Tá? E nós temos uma pesquisa ali, procurando concessionária, 180 foi o mais caro que nós encontramos. Né? Então tem que dar uma repensada nas questões das licitações para estar evitando que essas empresas, de repente, façam algum conchavo para colocar preços acima do mercado. E que se quando vê que o preço é muito acima do mercado, se cancela a licitação. Até que alguém não apresente um preço de fato de mercado. Né? Bem, vereador? Sim. Até o senhor levanta uma questão aí que realmente me traz, e eu fico realmente preocupado. O senhor disse que o valor de FIP é bem abaixo desse valor. Agora, o bom era saber se realmente esse ônibus aí está com algum acessório a mais, de repente com climatizador, enfim, porque é um ônibus que vai transportar pacientes, pessoas doentes até Florianópolis. Então, até para que a gente pudesse, até de repente, esclarecer essa dúvida, está aqui o secretário de Saúde, né, que fosse solicitado também informações nesse sentido, já, se o senhor assim entender, dentro da sua fala aí, que a gente possa buscar mais detalhes sobre essa licitação. Eu já vou fazer quarta-feira esse pedido, tá? Então não precisa fazer, eu quero, né, seguir o trâmite. Nós colocamos, teoricamente, contamos com o ônibus que foi conosco colocado ali, né? Tatu, pode ir. Bem, senhor vereador, é uma denúncia, na realidade, isso aqui é uma denúncia grave, 20% a mais, pelo que o senhor nos colocou aqui, né, 20% a mais na compra do referido ônibus. Então, se tem que fazer um requerimento para ver essa questão. Então, foi levantado pela Vossa Excelência e Vossa Excelência teria que fazer um requerimento onde levantasse a questão para ver os valores, né, desse ônibus, quanto custa, né, quanto custa, se tem alguns acessórios ou não tem, né, e o valor real dele, porque 20% a mais é muita grana, né? Obrigado. Quarta-feira eu estou entrando com requerimento para o ônibus, tá, e para os aluguéis. Né? Então, eu me adiantei, só que por requerimento, até porque o pessoal é complicado. Mais um minuto. É complicado fazer aqui na tribuna, eu sei que complica um pouco para o pessoal na parte burocrática. E para encerrar, o tempinho que sobra aí, eu fiz uma moção hoje muito importante, que é para os 25 anos do Colégio São Romero. Eu sou efetivo no estado 10 horas, e sempre quando eu posso, está aqui a professora Ana, que não me deixa mentir, né? A esposa do Jonas, que ela trabalha lá. Sempre quando eu posso, eu completo as minhas horas no São Romero, que é lá que eles precisam da gente. Tá? E, olha, a melhor coisa que tem é a gente poder chegar naquele bairro e andar de cabeça erguida, pelo pessoal saber do comprometimento que a gente tem com o bairro. É um bairro que tem prosperado e a escola faz parte disso. Tá? E eu fui, graças a Deus, agraciado pelos moradores daquele bairro. Não precisei oferecer dinheiro para ninguém para ganhar voto naquele bairro, tá? Graças a Deus. Os poucos votos que eu fiz foram votos de coração, tá?
tá? De amigos, de colegas, de ex-alunos. E eu acho que é 30 segundos. Tá. E sinto ser importante essa moção para reconhecimento do trabalho que a escola tem feito naquele bairro. Obrigado. Dispenso o uso da palavra. A palavra com o PMDB, vereador Adenilson Biasus, por até 10 minutos. Inicialmente, cumprimento o presidente, os demais vereadores, o público que nos assiste, meu amigo Zé Bortoncello, servidores da Câmara, enfim, a todos, e de um modo especial o meu colega Amélio Radaelli. Quero dizer de público que, lembrando de uma frase cujo autor não me lembro, que diz o seguinte, que a inteligência faz homens sábios, o dinheiro faz homens ricos e a humildade faz grandes homens. E eu tenho certeza que o prefeito Ademir Gasparini, mesmo com todas as críticas que foram feitas em relação à sugestão ou à nomeação, no primeiro momento, do senhor Jonei, teve a humildade, soube ouvir, soube enxergar, soube dialogar, ao contrário do que foi dito aqui nessa tribuna, conversou com seu grupo político, conversou com a sociedade, percebeu que se ele nomeasse aquela pessoa haveria problema, não problema jurídico, aqui estamos em meio a vários bacharéis que sabem que aquela pessoa tinha totais condições jurídicas de assumir o cargo, mas só isso não basta, tem que ter credibilidade. E, de acordo com alguns segmentos ferrenhos aqui da imprensa e de alguns setores bem pequenos, mas existiam da sociedade, de que não deveria ser feita a nomeação. Então, o prefeito teve a humildade, reconheceu, voltou atrás e deu essa prerrogativa para que o PMDB indicasse o nome. E quero deixar aqui de público que fui um dos mentores da vossa indicação, porque tenho certeza que farás um grande trabalho. E por quê? Porque conheço o seu caráter, conheço a sua dedicação, conheço a sua relação com a sociedade e tenho certeza que com o apoio do Executivo e também do Legislativo, não tenho dúvida disso, também do Governo do Estado, onde nós administramos a Secretaria da Saúde, também do Governo Federal, que nós fazemos parte, através do Vice-Presidente da República, e, se não me falha a memória, também administramos o Ministério da Saúde. Então, e com os deputados, todos citados aqui, eu tenho certeza que nós conseguiremos estrutura para que Vossa Senhoria consiga fazer um grande trabalho. E é isso que todos nós aqui, e sobretudo o PMDB, lhe deseja. Senhor presidente, caros vereadores, alguns outros assuntos foram ditos aqui, e quero deixar claro de antemão que respeito a posição de cada um e tenho o dever de estabelecer o contraponto, mas acredito que nós deveríamos tratar algumas coisas com um pouco mais de responsabilidade. Foi dito agora aqui na tribuna, foi feita uma acusação grave, deixar bem claro aqui como o vereador Tatu falou, de que houve um superfaturamento na compra de um veículo. Nós devemos investigar. Só que antes de nós levantarmos a acusação, eu acho que nós devemos buscar a informação para que a gente venha nesta tribuna e fale aquilo que realmente aconteceu. Porque todos os vereadores têm responsabilidade em relação àquilo que falam. E nós não podemos simplesmente jogar acusações ao léu, porque isso aí acaba, se não confirmadas, causando uma desacreditação, uma descredibilidade em toda a classe política. Tão arranhada recentemente em razão de alguns episódios. Então, eu acho que temos que investigar, sim, até foi levantada a acusação, uma acusação foi feita aqui nessa tribuna, vamos investigar. Agora, se ela não se confirmar, quem faz a acusação vai ter que responder por isso. Tá? Nós temos, repito, responsabilidade com aquilo que nós falamos. E com relação ao aluguel dos veículos, muito também foi falado aqui, e algumas coisas precisam ser ditas. A primeira delas, o município
tecnicamente falando, não locou nenhum veículo. Nenhum veículo. E não quer dizer que vai alocar. O que o município fez foi uma licitação na modalidade de registro de preços. E registro de preços é uma mera cotação. Isso significa que o município só vai alocar se precisar. Não significa que vai gastar o dinheiro. E se gastar, vou dizer aqui para vocês que nós temos que analisar, ao dizer se o dinheiro foi bem gasto ou não, o custo-benefício do investimento. Se não, por exemplo, um médico aqui no município, com um salário de 15 mil por mês, nós temos 20 médicos, 350, 400 mil por mês, no ano, 5 milhões. É um valor alto? É um valor alto. Se fosse analisar só do ponto de vista financeiro, seria um absurdo. Mas e o retorno, o benefício que esse trabalho traz para a sociedade? Não justifica o investimento? O custo? Então, nós temos que analisar isso em todos os setores da vida. Não só na área pública, e também na área privada. E a questão da terceirização dos veículos, a locação, só para citar um exemplo, vereador Alessandro, que tu abordaste a questão, o Ministério Público de Santa Catarina está lá no portal da transparência, no site do Ministério Público, colocou 2 veículos para a atuação do GAECO, com período de vigência de julho a dezembro, a um custo de R$ 185 mil. O governo federal, é só entrar na internet e pesquisar com o Dr. Google, que todo mundo conhece, e digitar lá, locação de veículos, governo federal, vocês vão ver o absurdo que o governo federal gasta. Vou citar um exemplo. No evento Rio Mais 20, que ocorreu em 2012, o governo federal gastou 10 milhões com locação de veículo. 10 milhões. 10 milhões, eu estou falando em valores. E tu queres falar em valor? Então vamos falar. Vossa Senhoria chegou a ponto de dizer que o prefeito de Xanxerê estaria alocando um veículo por R$ 4.800, enquanto que na Assembleia Legislativa um veículo, isso está no site da Câmara, está no site da Câmara, foi feita uma pomposa matéria sobre isso. Então foi feito errado, é um veículo de 1.048 Foi dito aqui nesta tribuna que a Assembleia teria alocado um Corolla a um custo de R$ 3.000 e poucos, enquanto que o prefeito estaria alocando o veículo a R$ 4.800. Só que os modelos são diferentes, vereador. Os modelos são diferentes, tu não pode comparar o custo do modelo com o custo de um modelo diferente. E só para vocês terem uma ideia, está na revista Quatro Rodas, é só ir pesquisar. Saiu uma matéria especializada nesta semana sobre o benefício da alocação dos veículos. O custo hoje para você manter, se nós fôssemos comprar a frota que, em princípio, será alugada, custaria em torno de R$ 350 mil. E isso, só de depreciação pela simples aquisição, daria em torno de 20%. E se o município comprar o veículo, ele tem que utilizar. Enquanto que na locação ele só vai utilizar se ele realmente precisar. Então, aqui, na condição de líder do governo, e até para que não fique dúvida, eu acho importante aqui, vereador, deixar bem claro, nós temos que questionar a eficiência do gasto público. Mas nós temos que questionar com dados científicos, nós temos que chegar aqui, todas as terceirizações, vou citar um exemplo bem rápido, uma máquina, uma retroescavadeira, o Tatu trabalhou na garagem, quanto custa uma retroescavadeira hidráulica? R$ 500 mil. E se pegar uma máquina dessa, se houver uma quebra só, no mínimo 20 ou 30 mil reais. Eu conheço várias prefeituras que tiveram que vender as máquinas porque não tinham dinheiro para mantê-las. Então, ao invés de você adquirir a máquina, tu poderia terceirizar esses serviços. Hoje o Judiciário terceiriza, o Ministério Público terceiriza o serviço porque é mais barato, a iniciativa consegue fazer e fazer melhor. E sem contar que durante o tempo de reparo, o cidadão que precisa do serviço fica sem a máquina. E na locação de veículo, todo o risco da atividade é transferido para o locador. Ou seja, se acontecer um acidente, quem vai arcar com os prejuízos? É o locador, não é o município. Então, eu quero aqui, senhor presidente, eu vou pedir mais um minuto para concluir. Concedido. Eu pediria aqui que este poder convocasse uma audiência pública
com a secretaria, com o executivo, através da Secretaria de Administração, o Ministério Público, se fosse o caso, para nós discutirmos a relação custo-benefício entre locações, terceirizações ou aquisições de frota. Aí sim, nós vamos passar uma informação verdadeira para a população se o gasto deve ser realizado ou não, se ele é mais barato ou não para o município. Então, eu gostaria aqui, e até de fazer uma indicação verbal, para que o governo do Estado e o governo federal, ao invés de disponibilizarem máquinas com elevados valores, que disponibilizassem o dinheiro para que o município gastasse da forma como ele entendesse mais eficiente, porque não basta só gastar, nós temos que prestar o serviço. O cidadão quer o serviço prestado. E a função do poder público é prestar serviço, não é estar cuidando de carro, estar cuidando de máquina, quando muitas vezes esse dinheiro poderia estar sendo aplicado em outras questões. Então, senhor presidente, para finalizar... Sim. Eu faço aqui 2 indicações verbais nessa tribuna. A primeira delas é que seja convocada uma audiência pública entre o Executivo, o Legislativo e o Ministério Público para ser discutida a relação custo-benefício e o princípio da eficiência na questão da alocação de veículos ou aquisição de veículos próprios. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma indicação para o governo do Estado e para o governo federal para que estudem a viabilidade de, ao invés de disponibilizarem máquinas, que disponibilizem os recursos para que o município gaste da forma como ele entender mais eficiente. Aí sim, a população vai ter a informação correta a respeito disso. Seria isso. Agradeço. Passamos ao aumento da presidência. Fazer a leitura... O vereador Alessandro? Pela ordem, é isso? Bem, como eu fui citado, a minha questão é fiscalização. Eu sou vereador para fiscalizar. Posso falar um minutinho, né? Isso. Não, então, o vereador, só para a gente não colocar ordem sim, aqui, o vereador que foi citado, que está alegando que foi citado pelo sim, vereador... Sim. Então, o vereador quer se inscrever nas explicações sim, pessoais. Então, ao final da sessão, vou conceder esse minuto. Pode ser? Obrigado. Fazer a leitura do ofício do vereador Amélio Radaelli, do qual solicita a sua licença. Xanxerê, 13 de agosto de 2013. Ilustríssimo senhor Fernando Calvas, presidente da Câmara de Vereadores. Prezado senhor, venho, por meio desta, solicitar a licença dos trabalhos frente ao Poder Legislativo Municipal, nos termos do artigo 252, inciso 3º, e artigo 254 do Regimento Interno desta Casa, a partir do dia 13 de agosto de 2013, para assumir a Secretaria Municipal de Saúde, sendo que se apresenta para o momento, e certo de vossa compreensão e entendimento, ao exposto renovo o protesto de estima e apreço. Atenciosamente, Amélio Francisco Radaelli. Então, coloco inicialmente em discussão, né, o ofício no qual o vereador Amélio solicita, a partir do dia 13 de agosto, a sua licença de vereador para estar assumindo as funções, o qual já assumiu hoje as funções de secretário da Saúde. Em discussão, vereador Cirlei. Eu não usei a tribuna, mas eu quero usar esse momento para dizer para ti, Amélio Radaelli, sucesso. Pode ter certeza que essa pasta que o senhor está assumindo hoje, já assumiu, ela é uma pasta muito importante e que o senhor tenha êxito e sucesso. Parabéns. E quero te agradecer também pelos momentos de quantas coisas, quando eu entrei na Câmara, não sabia, e tu me destes a explicação. Obrigada, Amélio. Ainda em discussão? Senhores vereadores, senhora vereadora, recebi o convite do Executivo, não atendi a ligação do vereador Amélio, já me justifiquei pessoalmente com ele, motivos familiares me impediram de me fazer presente lá, mas, em meu nome particular, lhe desejo sorte, sucesso. Já, sessão passada, já conversávamos e sei da missão espinhosa que Vossa Excelência assumiu a partir de hoje, aí, mas tenho certeza que, com coragem, com determinação, vai saber enfrentar os inúmeros problemas diários que essa pasta vai impor a Vossa Senhoria. Então, coloco essa casa à disposição daquela secretaria, estamos aqui
para ajudar o município e para ajudar, sem dúvida, a Secretaria de Saúde. Ainda em discussão, em votação, os vereadores que aprovam pedido de licença do vereador Amélio permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito a segunda secretária que faça a chamada dos vereadores. Presente. Amélio hoje não se faz presente na tribuna. Sirlei Menegola presente. Enilvan Marques. Presente. Fernando Calpo. Presente. Flávio Filap. Presente. João Paulo Menegatti. Presente. Alessandro Antonioli. Presente. E Renato Muniz. Presente. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em redação final na pauta de hoje. Lei complementar número AJG 3.555/2013 do projeto de lei de origem do projeto de lei complementar número AJG 007/2013 que institui o Programa de Aceleração do Desenvolvimento Econômico de Xanxerê e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Lei número AJG 3.556/2013, de origem do projeto de lei número AJG 043/2013, que autoriza o Poder Executivo Municipal a aderir ao programa Badesc Cidades 2 e tomar empréstimo junto ao Badesc, Agência de Fomento de Santa Catarina S.A. e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em segunda votação na pauta de hoje. Projeto de lei número AJG 036/2013, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Xanxerê 2014-2017 e da outras providências. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos em primeira votação na pauta de hoje. Antes, vereador primeiro secretário, eu quero retirar de pauta esse projeto. Foi um projeto proposto de forma conjunta entre esse vereador e o vereador Adriano de Martini, e em respeito até à ausência do vereador Adriano de Martini, retiro de pauta e coloco novamente em pauta na primeira sessão em que o vereador Adriano voltar aos trabalhos dessa casa. Então, projeto de lei 001/2013, retirado de pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das moções que estão na pauta de hoje. Moção número 59/2013, do vereador Alessandro Antonioli. Moção de congratulações à Escola de Ensino Fundamental Dom Oscar Arnulfo Romero pelos seus 25 anos de fundação, prestando importantes serviços na formação educacional da sociedade xanxerense. Se aprovada essa moção, deverá ser confeccionada a placa de homenagem para ser entregue em sessão futura da Câmara de Vereadores de Xanxerê. Em discussão? Vereador Alessandro? Sabe que é tão importante o trabalho que a escola faz lá naquele bairro, que há 10, 15 anos, quem conhece o bairro São Romero, Bela Vista e tal, e vai hoje, né, com a escola estruturada, que o governo do próprio Luiz Henrique estruturou novamente a escola e tal, percebe o que são aqueles bairros hoje, o que são aqueles jovens hoje, sabe? A mudança que está tendo. Eu vejo hoje alunos meus, tá, que estudaram comigo, que foram meus alunos daquele bairro, que hoje são formados na universidade, tá, que hoje fazem escola técnica, que hoje estão bem empregados. Então, a escola tem muito essa função também, da ajuda social. E ali eu acho que é uma escola-chave para o nosso município, né? Por isso que eu faço essa moção. Obrigado. Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam a moção 59/2013 permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos que estão na pauta de hoje. Requerimento número 25/2013, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria da Saúde, envie a esta casa, com a maior brevidade possível, informações referentes a cirurgias eletivas no município, tais como quantas haviam pendentes em 1º de janeiro de 2013 em todas as suas especialidades, quantas foram realizadas até a presente data e quantas faltam a ser realizadas,
conforme a relação que segue: cirurgias vasculares, cirurgias ginecológicas, cirurgias de otorrino, cirurgias ortopédicas, cirurgias de catarata e cirurgias gerais. Em discussão, vereador Denilson. Senhor presidente, quero parabenizá-lo pelo requerimento. Desde já também quero realçar, assim como eu já destaquei em tribuna, que reconheço publicamente que a administração passada realizou uma grande gestão, sobretudo na área da saúde. E dentro desse contexto, eu acho importante esse requerimento, e digo mais, que nós deveríamos estendê-lo para todos os outros setores, para que a administração atual nos traga parâmetro de como encontrou a administração e o que está fazendo para melhorar, não no sentido de denegrir a administração anterior. Já ficou claro aqui que o nosso objetivo é olhar para trás apenas como um parâmetro para nós fazermos ou construirmos um futuro melhor. Ninguém ouviu da minha pessoa ou de qualquer pessoa ligada à administração críticas a quem passou por lá, porque entendemos que fizeram tudo aquilo que podiam. Mas nós temos que ter esse parâmetro até para que nós possamos cobrar da atual administração, e aqui já está em nosso meio o secretário de Saúde, para que ele nos diga se está havendo progressão. Porque se não tiver, eu também, repito, cobrarei da administração atual. Embora seja líder, não significa que eu compactue com eventuais desmandos ou com eventual ineficiência que ocorra nessa administração. Eu só exijo e só acho que nós devemos fazer críticas com conteúdo, com substância, porque desta forma nós vamos contribuir para que a nossa sociedade melhore. Então, eu faria uma sugestão aqui, senhor presidente, não sei se ficou claro, e Vossa Senhoria pode até me ajudar nesse sentido, que nesse requerimento constasse a demanda média que havia nessas áreas aqui em relação ao ano passado, e nesse primeiro semestre se a demanda média se mantém a mesma, ou se aumentou a demanda, porque daqui a pouco foram realizados vários procedimentos, mas tem mais gente na fila esperando. Então, significa que nós vamos ter que buscar um investimento maior. E aqui, vereador Alexandre, deixando bem claro, em momento algum eu desmereço ou não reconheço o mérito do governo do PT, até porque eu faço parte e também ajuda que os deputados do PT trouxeram. E vão trazer ainda, eu tenho certeza disso, e já trouxeram, inclusive a Lucy mandou várias emendas aqui, já anunciei na tribuna, para a área especificamente da saúde. Então, com esses parâmetros, concluindo, senhor presidente, nós vamos poder, todos nós aqui, de acordo com as nossas possibilidades, buscar junto às nossas autoridades superiores, recursos para que a gente coloque mais estrutura para o Mélio trabalhar, para o secretário trabalhar, porque eu acho que com estrutura e com uma parte técnica e humana qualificada, que nem existe na Secretaria da Saúde, eu tenho certeza que o trabalho vai progredir, vai avançar, e é esse o objetivo. Parabéns, senhor presidente. Pela ordem, vereador Alessandro, depois vereador João Paulo e depois vereador Filap. Bem, quando eu li aqui, tu começou a ler, quantas haviam pendentes em 1º de janeiro? Então, eu acho que quando pede pendentes, tu já pede o que ficou. No meu entender, você já está pedindo a situação que estava antes. Né? Tinham tantas cirurgias para ginecologistas, né, em 1º de janeiro, quer dizer, a secretaria deixou tantas pendentes. Tinha tantas pendentes vasculares. Né? E daí quantas, vocês podem fazer, de repente, quantas foram regularizadas e quantas entraram novas para demanda? Né? Então, no meu ver, isso não exclui fazer o que o Biasus falou, que eu acho corretíssimo, sabe? Tem que ver o que foi feito antes também, até porque, assim, se tem demérito, mas se tem mérito, também falar. Ou seja, poder fazer esse contraponto aí. E a estrutura é muito importante, viu? Eu acho que concordo contigo. Da estrutura, para o Amélio trabalhar aí, eu acho que é fundamental. E eu adicionaria uma situação nesse requerimento, que é o que talvez mais me preocupa hoje, que é a questão dos exames. Eu tenho uma curiosidade pessoal. Quanto tempo demorava antes para realizar exames simples e quanto está demorando agora? Né? De repente, se pudesse inserir isso aí, a questão de tempo
do exame, para o exame ser realizado. Exame simples, não um exame complicado, uma ressonância. Não, um exame simples, sangue, urina, exame básico. Obrigado. Vereador João Paulo. Bem, senhor presidente, esse foi um pedido, requerimento meu há alguns meses atrás, né? E esse requerimento a respeito das cirurgias e tal não foi respondido, né? Então, quero que o senhor tenha sorte, que venha a resposta para Vossa Excelência como presidente da Câmara, né? Mas agora o Amélio está assumindo também a Secretaria da Saúde, né? O então secretário deixou a pasta, né? E agora o Amélio assume, e tenho certeza que o Amélio vai fazer de tudo para poder mandar essa resposta para casa, né? Para nossa casa aqui, para ver como que está a situação realmente da saúde. Eu acho que está bem complicada, né? Está bem complicada. A saúde se citava que a saúde estava no UTI, e realmente eu acho que se encontra na UTI hoje, né? Amélio, tu vai ter uma missão árdua, né? E tomara que, como eu lhe parabenizei ontem, tomara que o senhor consiga, né, galgar esforços e fazer um excelente trabalho na Secretaria de Saúde. Vereador Flávio Filap. Bom, em relação ao requerimento, senhor presidente, eu queria acrescentar no seu requerimento, se Vossa Senhoria assim entender que cabe, aonde que estão sendo realizadas essas cirurgias. E vou justificar por quê que eu gostaria que o senhor acatasse essa pequena palavra de aonde estão sendo realizadas as cirurgias. Porque, infelizmente, quando se está, às vezes, na administração do serviço público, se acha que o povo não tem critério de qualidade. Às vezes se acha que simplesmente é fazer quantidade as coisas. E se perde muito na questão da qualidade. Sexta-feira, Amélio, quero lhe dar os parabéns por você ter assumido essa empreitada, que é extremamente árdua e difícil. Sexta-feira, na sessão da Câmara, eu vou falar algumas coisas sobre a saúde, até porque eu acho que é uma obrigação nossa, até por vivenciar dentro da saúde. E quem sabe, diz que se conselho é bom, a gente venderia esses conselhos, né? Não daria, né? Mas eu tenho algumas coisas para lhe aconselhar também. Além disso, vou estar lá dentro da Secretaria como seu funcionário. E estou lá para cumprir o que Vossa Senhoria determinar. Nesse aspecto, eu sou um peão bem mandado. O que me mandam fazer, eu faço. Então, parabéns para Vossa Senhoria. Sexta-feira eu vou falar sobre algumas questões da saúde, até porque a gente realizou também o Câmara Fiscaliza. Tem muitas coisas para serem modificadas, apesar de todo o esforço que o Cristiano fez na pasta nesses 7 meses e meio, mas tem muita coisa a serem feitas. Como disse o Biazus, cada um tem que vir e tem que fazer. Só que é o seguinte, nós não podemos aceitar a situação de que a saúde sempre tem seus problemas crônicos, e a gente fica dizendo isso porque isso é muito confortável, isso é cômodo, né? Porque daí a gente diz assim, mas sempre foi assim, mas sempre é assim a situação. Não, não é. A gente pode fazer diferença. E a gente viu nos últimos anos algumas mudanças que ocorreram importantes no Hospital São Paulo. Você imagine se a gente sempre se acomodasse e dissesse que o Hospital São Paulo é assim mesmo, se querem é assim, se não quer vai ficar assim, e não quer se tratar em Xanxerê, vai se tratar em Chapecó, e não quer em Chapecó, vai para Florianópolis. Não. De tanto nós todos brigarmos enquanto sociedade, profissionais, poder executivo, né, a direção do hospital, se conseguiu importantes avanços nos últimos anos no hospital. Mas foi na briga. E a coisa tem que ser assim. A vida só se para de brigar quando se morre, né? Hoje, se o aposentado ficar quieto, parado dentro de casa, quando ele está passando fome, né? Então, ele tem que sair à rua, ele tem que continuar brigando por conquistas da sua seguridade social, etc. Mas, voltando à questão aqui para complementar, senhor presidente, porque eu quero dizer o seguinte,
Xanxerê, às vezes, na ânsia de querer resolver os problemas, a Secretaria de Saúde coloca os pacientes para serem operados em hospitais de grande risco, né? Hospitais que nenhum médico opera sozinho, às vezes com uma pessoa que nem técnico de enfermagem não é, né? Então, essas pessoas, às vezes, estão sendo levadas à Secretaria de Saúde com a ânsia de resolver o seu problema, né? Vê aquele monte de fila de cirurgias para serem realizadas e leva esses pacientes para serem operados em locais que o médico sequer é cirurgião. O médico é um clínico antigo que fica trabalhando, fazendo qualquer tipo de cirurgia. Nós não podemos mais, nos tempos de hoje, pôr o paciente em risco em hospitais com poucas condições, em profissionais que não são habilitados, colocar profissionais para fazer cirurgias que não estão capacitados para aquele tipo de cirurgia, né? E nós já tivemos várias complicações que depois, quando esses pacientes de Xanxerê voltam para a nossa cidade, onde que vão parar? No Hospital São Paulo, para os profissionais daqui resolver o problema, a complicação que pegou lá, naquele hospital. Então, por isso a importância, presidente, de ser acrescentado, se o senhor concordar, de onde estão sendo feitas as cirurgias, para que a gente possa, futuro secretário, nosso secretário, a gente melhorar essa relação e, quem sabe, amanhã depois, a gente fazer todas as cirurgias em Xanxerê, onde que a gente sabe que a gente tem um hospital e equipe técnica qualificada. Ainda em discussão, senhores vereadores, senhora vereadora, eu aceito todas as sugestões de vossas senhorias, vereador Biazus, vereador Renato, vereador Filap. Eu acho que é importante. Quanto melhor a gente aprimorar um questionamento desse, as informações elas vão vir de forma mais clara. As cirurgias, eu não sou médico, não tenho formação nessa área, mas eu acompanhei diariamente alguém que esteve lá por 4 anos do governo passado. E sei dos problemas, por acompanhar, por conviver, por escutar, por ver a tristeza de quem vai administrar essa pasta. Tu vai sofrer psicologicamente, vereador Amélio. A pressão é grande, é 24 horas resolvendo problemas. Está aqui o vereador Filap, que já esteve nessa missão espinhosa, que as cirurgias elas nunca vão acabar. A demanda vai sempre existir, vereador Biazus, e vai sempre estar cada vez maior. Se nós não aumentarmos a estrutura, a demanda ela vai ser sempre maior. A fila vai estar sempre aumentando. Mas é importante a gente esclarecer isso aqui, até para a gente saber o que a gente vai estar falando, vai estar cobrando e vai estar dando os caminhos ao novo secretário. Está aqui o nosso vereador Filap, conhecedor técnico da área, para dizer o caminho é esse, o caminho é aquele, e é isso que nós vamos fazer. Aceito todas essas sugestões que vão acrescentar esse requerimento. Então, em discussão, em votação, o requerimento 25, com todas os acréscimos feitos durante a discussão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das indicações que estão na pauta de hoje. Indicação número 258/2013, do vereador Fernando Calfas, para que o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, execute pavimentação asfáltica ou coloque pedras irregulares na parte sem pavimentação da rua Dom Henrique Dias, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Em discussão? Senhor presidente, só uma colocação. É importante frisar, nobres colegas, que todas essas indicações envolvendo pedras, pavimentação com pedras irregulares ou pavimentação asfáltica somente poderão ser executadas através do financiamento que o município vai fazer com o Badesc e também através de recursos que virão do governo federal. E o mais importante é que essas obras não terão custo direto para os beneficiados. E vamos fazer justiça, desde o primeiro mandato do seu Avelino Menegola até o último mandato, foram executadas várias obras e não custou diretamente nem um centavo para os beneficiários. E agora não vai ser diferente. Então, o que vai acontecer? Claro que quem vai pagar é o município de Xanxerê, com os 80 milhões que arrecada todo ano, vai pagar, mas é o que o povo quer. Se nós formos lá, tanto é que nós fizemos centenas de indicações de pavimentação, é o que o pessoal dos bairros mais quer hoje, além de saúde. É infraestrutura, é poder ter um lugar aprazível para morar. E aqui, então, eu quero deixar claro
para todos e reconhecer a importância da votação que acabamos de realizar e que esses recursos que serão financiados pelo BADESC foram arrecadados junto ao BNDES. Então, todos os órgãos governamentais, deputados, senadores, governador, presidenta da República, estão engajados em melhorar a qualidade de vida. Então, além de todas as obras que o vereador Alessandro falou, também aqui o vereador Filap é testemunha, mais de 50 milhões o governo do Estado já canalizou, está canalizando para tornar o Hospital São Paulo, que já esteve falido há pouco tempo atrás, praticamente, num dos melhores hospitais de Santa Catarina, ou melhor estruturados, pelo menos. Além disso, teremos aí o contorno viário leste, com mais de 9 milhões também, sem custo nenhum. O barracão da Conab, que teve uma entrevista ontem no Jornal no Jornal da Globo, se alguns assistiram, eu assisti, em que o superintendente da Conab, que é do PMDB de Goiás, confirmou que no início de 2014 estará sendo edificado aqui em Xixerê, graças à intervenção direta do deputado Colato. Então, temos aqui, e também um início de tratativas feito na gestão passada. Então, aqui eu quero deixar bem claro que a nossa administração não vai ser pautada em distinguir essa obra é nossa ou essa obra daqui. A obra é de todos nós. Quando há mérito, nós temos que dividir. Quando há ônus, nós temos que carregar. Porque nós vivemos em sociedade, nós não vivemos numa ilha, nós não vivemos sozinhos. Então, é dentro desse espírito que eu clamo a todos os vereadores aqui, seja de situação, oposição, que a gente faça a crítica que for necessário, mas também vamos buscar a solução quando ela tiver ao nosso alcance. Seria isso. Obrigado. Discussão, vereador Renato e vereador João Paulo. Ivan, perdão? Não? Vereador Renato, vereador João Paulo. Senhor presidente, quero aqui também parabenizá-lo por essa indicação. Como o vereador Biasus falou, né, foi aprovado esse financiamento. E apenas para registrar, vereador Biasus, o que me preocupa aqui é a questão da prioridade da administração, aonde é que vai ser investido ou transformado esses valores através de obras nos bairros. Teve uma sessão que o vereador Alessandro falou sobre a questão da frente do Colégio João Winkler. E naquela sessão o senhor disse que poderia ser contemplado porque seria eventualmente asfaltado aonde a rua daquelas sedes. Isso. Então, aqui a gente já cai no crivo da prioridade. Por exemplo, asfaltar aquela rua das sedes não seria tão importante quanto asfaltar uma rua de algum bairro onde as pessoas saem das suas casas para trabalhar, como é o dia de chuva hoje, e tem que, eventualmente, até colocar um saco uma sacola nos seus pés para poder sair. Então, o que me preocupa, eu sei que os valores vão ser pagos pelo município, obviamente, e diretamente pelos contribuintes aqui da nossa cidade. Então, o que me preocupa é a questão da prioridade. Parabenizo novamente o presidente e as demais indicações, até porque hoje é a penúltima sessão que eu participo. Então, eu quero aqui deixar registrado a preocupação desse vereador com a destinação dos recursos e aonde vão ser investidos esses recursos. E que seja também feito obras visando o Xanxerê daqui 30, 40 anos. Não feito como algumas ruas que a gente vê na nossa cidade, que hoje é impossível se trafegar 2 veículos em alguns bairros aqui, porque a gente vê como não foi asfaltado. Então, seria apenas essa, senhor presidente. Parabéns pela vossa indicação. Vereador João Paulo? Senhor presidente, só para complementar o que o vereador, rapidamente, o que o vereador Renato acabou de mencionar, eu estive conversando recentemente, até foi levantada essa preocupação em sessão anterior pelo vereador, e eu conversei ontem com o secretário Gelder, ele me falou o seguinte, que o objetivo da administração é de como há a intenção de, nos 4 anos, asfaltar todos os bairros. E, segundo o que a administração nos passou, existem encaminhamentos já e certa garantia de que serão canalizados recursos suficientes para isso, a administração irá priorizar a conclusão das obras em cada bairro. Ou seja, se for fazer no bairro São Romero, todas as ruas daquele bairro. Por quê? Porque isso influencia na questão do preço. Logisticamente, na hora que as empresas forem participar da licitação, se as ruas forem localizadas todas no mesmo local,
diminui o custo com deslocamento, enfim, de maquinários, e isso acaba barateando ou evitando um gasto desnecessário de dinheiro público. E outro critério que eles irão utilizar é a questão dos corredores de ônibus e também os acessos principais aos bairros, porque tem alguns bairros que sequer os acessos principais são pavimentados. Então, a primeira escala de prioridade seria de pavimentar todo o bairro, todas as ruas, para diminuir custo. E segundo critério seria corredor de ônibus ou a questão do acesso principal ao bairro, né, que seria, em princípio, essas três. E eu até sugeri que eles fizessem uma reunião com os vereadores para que os vereadores pudessem dar algumas outras sugestões, e o secretário me prometeu que nos próximos dias ele vai estudar essa possibilidade, essa viabilidade de fazer essa reunião, até para esclarecer esses pontos para vossas senhorias. Vereador João Paulo. Bem, parabenizar o senhor presidente pela indicação e colocando algumas coisas, o que foi colocado aqui para nós, né? São 10 milhões para pavimentação, né? Acredito que várias ruas vão ser pavimentadas, 10 milhões dá para pavimentar muita coisa, né? E assim, na campanha se dizia que Xanxerê ia vir dinheiro a rodo do deputado X, deputado... Não vou citar o nome do deputado, não adianta estar falando aqui, tem que citar nome. Diz que vinha dinheiro do Merizio, vinha dinheiro do Colombo, do João Rodrigues, né? A Avenida do Colato iam fazer. Né? Quem sabe agora que esse dinheiro que o povo está bancando, se faça a Avenida do Colato. Né? Então, tem coisas que se tem que fazer, tem que fazer. Mas nós temos que dizer que é do dinheiro da população. Não foi deputado A, nem B, nem C que trouxe esse recurso. Esse recurso está saindo da população xanxerense. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação 259/2013 do vereador Renato Muniz para que o Executivo Municipal retire a placa de concreto que sinaliza um ponto de táxi nas proximidades da Rua Guarani 344, no bairro Bela Vista, próximo ao CAIC, para evitar que as pessoas não habilitadas promovam o serviço de táxi clandestino. Em discussão, vereador Renato. Senhor presidente, quando da minha indicação anterior a respeito da instalação e revitalização pela administração pública dos pontos de táxi, além de levantamentos, a questão de quantos são os permissionários que vêm explorando essa atividade no município, foi-me relatado por vários profissionais aqui que prestam o seu serviço, pagam seus impostos, que muitos pontos onde foram extintos pela administração pública, não sei o período, estavam sendo utilizados por pessoas de forma clandestina. Então, eles se sentiam até prejudicados. Então, gostaria até aqui de que essa indicação fosse realmente, vereador Biazul, o senhor como líder do governo, desse uma atenção especial, porque há pessoas aqui que utilizam desse meio para sobreviver, pagam seus impostos, né, têm a sua habilitação perante a administração pública, e outras pessoas estão usando de má fé. Né? Então, gostaria aqui que, eventualmente, o senhor invocasse a administração pública no critério de fiscalização, porque nós estamos vendo aqui muitas coisas estão acontecendo no nosso município pela falta de fiscalização. E alguém vai ter que, como o senhor disse anteriormente, né, quando tem alguma denúncia, alguma coisa, alguém vai ter que pagar por isso. Então, que seja feita essa indicação e que seja acatado pela administração pública o mais breve possível. Em discussão. Só para um esclarecimento aqui, senhor presidente. Lá não é mais ponto de táxi lá no local ou ainda é ponto de táxi? A princípio, não. Pelo que me foi passado pela associação. Porque se for ponto de táxi, aí nós estaríamos... Né, aí se é um ponto lá, é um ponto... Aí eu acho que tem que se manter a placa. Agora, aí a denúncia tem que partir de quem está explorando o local de maneira irregular pelos próprios profissionais lá, chamando a polícia. Isso configura, se não me falha a memória, crime até, né? Atuar sem autorização, a exercer atividades sem autorização das autoridades competentes. Eu acho que esse requerimento, vereador Renato, nós poderíamos, se o vereador permite, pelo questionamento do município do vereador Ivan, até, se nós não tivermos essa informação, solicitar no próprio requerimento. Se caso não seja. Aquele ponto
não seja um ponto, ou já esteja desativado, Certo. que então... Isso. Isso veio da Associação dos Taxistas. Ou Então, senão é caso até de registro de boletim de isso ocorrência. foi orientado a eles que, quando me procuraram, pedi que, além dessas providências, que ele tomasse as providências, através de boletim de ocorrência, alguma coisa, para instalar um procedimento criminal ou civil contra quem está exercendo. Até Mas que porque- seja averiguado pela administração, se caso estiver extinto esse ponto de táxi, que seja retirado. Se não tiver, daí cabe à administração, né? Tomar as Fiscalizar. providências. Porque senão nós estaríamos lesando quem tem o ponto lá, né, senhor presidente? Então, em discussão, em votação, o requerimento 259 com, Não, né? É indicação. perdão, a indicação com esse acréscimo aí da verificação prévia se o ponto está ativado ou não. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Indicação número 260/2013 do vereador Renato Muniz para que o Executivo Municipal promova a recuperação da contenção do morro no rio Xanxerê, nas imediações atrás da Câmara Municipal de Xanxerê, vez que com a limpeza do rio, retirada de contenção existente e as fortes chuvas, iniciou um processo de erosão do solo, causando grande situação de risco aos imóveis ali edificados, conforme fotos em anexo. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. As duas indicações verbais feitas da tribuna pelo vereador Benilson Biazuz. A primeira, uma indicação para que essa casa realize uma audiência pública, no qual serão convidados representantes do Executivo, representantes do Legislativo e representantes do Ministério Público, no sentido de estudar e debater o custo-benefício entre locações. Até gostaria de complementar, porque eu acho essa questão de suma importância. E aqui, com todo o respeito, reconheço a importância do tema trazido à tona para nós discutirmos, porque o gasto do dinheiro público é onde os desmandos acontecem. E, na minha opinião, gastar mal o dinheiro público é como se fosse desviar o dinheiro público, tirar do cidadão que realmente precisa que esse dinheiro chegue lá na ponta. Então, nós temos que cobrar eficiência, sim. E quero lembrar aqui a todos os vereadores que as 3 peças que orientam o orçamento, que é o PPA, Plano Plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, elas só são votadas mediante audiência pública. Então, em tese, é a população que deveria nortear como que esse dinheiro público vai ser gasto. Inclusive, a administração atual está executando o orçamento aprovado ainda na gestão anterior, pelo prefeito anterior e pelas legislaturas anteriores. Então, todas as rubricas e dotações orçamentárias que existem foram votadas ainda na gestão passada pelos vereadores, mediante uma proposta orçamentária encaminhada pelo prefeito e discutida em audiência pública. Então, eu chamo a atenção aqui dos nobres pares para que, na próxima votação do orçamento, nós possamos discutir item a item, até para a gente evitar que seja destinado alguma rubrica para algumas atividades que não são tão essenciais. Então, isso é uma questão importante. Então, eu diria, senhor presidente, que aqui, essa questão do custo-benefício não necessariamente precisaria ser em relação à alocação de veículos, que deveria constar, até porque foi objeto da discussão, mas como, por exemplo, na questão que o vereador Alessandro falou do gasto com publicidade. 2 milhões, aparentemente, é um valor alto, que nem o exemplo que eu citei dos médicos, mas se a administração nos demonstrar tecnicamente de que o retorno vai justificar o investimento, nós, vereadores, vamos nos dar por satisfeito e vamos poder falar lá para o cidadão, não, realmente é necessário gastar 2 milhões com publicidade. A mesma coisa, eu tenho certeza que os vereadores que levantaram a questão da alocação dos veículos, se eles tiverem dados técnicos na mão, atestando que é menos oneroso para os cofres públicos locação de veículo, tenho certeza que vocês não vão criticar. Ninguém está aqui por criticar apenas. Todo mundo acha aquilo que é melhor, o que deve ser melhor para a população. Mas, para isso, eu repito, nós temos que discutir tecnicamente as questões para nós não cometermos injustiça, nem conosco mesmo, nem com o prefeito atual, nem com o gestor anterior, porque essa verba aí
foi destinada pelo prefeito anterior ainda para ser gasto com publicidade. Então, é dentro desse contexto, senhor presidente, que eu pediria que a administração, inclusive, contratou por licitação, está lá no site, uma empresa especializada para fazer o controle da gestão de frota. Porque nós sabemos o quanto que é gasto no dia a dia para manter bens móveis. E os bens móveis, além do alto custo de manutenção, eles também sofrem a desvalorização, a depreciação natural, ao contrário dos bens móveis, que se valorizam e que não geram tanto problema nessa questão do investimento. Então, eu diria, senhor presidente, para que o Executivo venha aqui e nos demonstre, até porque não são muitas áreas, a relação custo-benefício de todo o investimento que o município já realizou e que ainda pretende realizar neste ano. E aí a gente pode desdobrar em várias audiências, em várias reuniões. Enfim, nós temos que saber se o dinheiro público está sendo bem gasto ou não. Vereador Filappi. Vereador Biasus, primeiro eu discordo dessa forma, dessa abordagem da gente fazer isso. Pelo seguinte, porque eu acho que nós vamos cair no tal do assembleísmo. Então, nós vamos dizer que este ano tem 800 mil reais que está proposto lá para a FEME, vamos chamar uma audiência pública, discutir se vamos gastar 800 mil ou não. Então, nós vamos resolver construir uma unidade de saúde nova, que normalmente não é nem perguntado para as pessoas se tem que fazer isso ou não. Está lá no plano plurianual, o próprio município dizendo que vai construir uma nova unidade de saúde lá em tal bairro. Perguntou para aquela comunidade se precisa construir um novo bairro? Não perguntou. Não foi feita uma assembleia lá naquele bairro para perguntar para ela se ela queria um novo posto de saúde, que de repente a prioridade dela fosse outro. Então, mas se isso é a nossa função, peraí, então é isso que eu estou falando, nós vamos cair aqui no assembleísmo. Se qualquer gasto público, nós vamos ter que chamar uma audiência pública para a gente ficar discutindo as coisas, se deve gastar ou não, eu acho que fica complicado. Eu acho que assim, foi feito um requerimento aqui naquele dia da discussão, né? Acho que foi o Ivan que propôs e a dona Cirlei, né? Propôs um requerimento para que o município esclareça por que vai querer isso, por que fez os aluguéis, por que vai usar, aonde que vai usar. Ora, eu acho que antes de nós partir para esse tipo de indicação, vamos esperar vir a resposta do requerimento. O requerimento vai nos dizer, olha, nós pretendemos alugar por isso, por aquilo. Bom, vale a pena, então, a gente fazer isso? Porque se tudo nós formos levar por essa lógica da eficiência, do custo-benefício, todos os assuntos nós vamos ter que parar para discutir. A administração vai ficar engessada e ela não vai fazer nada. Aí, nós vamos ter que discutir qualquer novo investimento, nós vamos ter que parar para discutir com a comunidade. Olha, vamos chamar o prefeito, vamos chamar o promotor público, vamos chamar isso. Não dá. Muitas coisas, a administração toma a sua decisão. E a hora que ela toma a sua decisão, nós questionamos, os vereadores questionam, levantam e tal, e o povo julga. O povo julga se eu acho que está certo, beleza, os vereadores estão falando bobagem, estão dizendo, imagine se o prefeito não tem direito de ter um carro que vai gastar tanto para usar para cá, para lá. Eu vou dar um exemplo do prefeito de São Domingos. O prefeito de São Domingos, o Kiko, ele passa 15 dias em São Domingos, 15 dias em Brasília. 15 dias em São Domingos, 15 dias em Brasília. O que aconteceu? Os vereadores, a rádio que era contra o Kiko, e dá-lhe pau nele, né? Esse prefeito ganha 10 mil de salário e mais 10 mil de diária só para ir para Brasília. E foi dando-lhe pau. Até que chegou um momento que o Kiko se incomodou e começou a mostrar. Olha aqui, nessa viagem aqui que eu fui, eu consegui 500 mil. Nessa outra viagem, eu consegui 1 milhão. Nessa outra viagem, eu consegui 2. Nessa outra, eu consegui 5. Nessa outra, eu consegui 10. Foi uma explicação do prefeito em relação aos vereadores, mídia, e o povo julgou ele na eleição. Julgou e ganhou. Por quê? Porque o povo entendeu que tudo aquilo com que ele gastava de cotas, de diárias, etc., olha, a gente brincava lá em São Domingos, cada enxadada era uma minhoca que o Kiko trazia de Brasília. Eu nunca vi nenhum prefeito aqui da região que arrancou tanto dinheiro de Brasília nos últimos 4 anos. Não teve nenhum prefeito, de nenhum outro partido. O Kiko é o campeão de arrecadar recursos lá em Brasília. Então, vale a pena? Valeu a pena. Ele se justificou, cada vez olha o que ele fazia.
Mas nós não podemos ficar engessando o prefeito. Se cada pouco nós vamos ficar engessando, eu acho que não vale. Então, eu acho que a sua indicação, neste momento, para este caso, eu acho que ela não cabe aqui nesse momento. Eu sugeriria, neste momento, já que já foi feito um requerimento, já foi solicitado isso, vai vir aqui para a Câmara de novo a resposta, e aí esse tema vai novamente ser discutido. Se a gente achar que realmente, olha, não compete, vale a pena a gente fazer todo esse encaminhamento que o senhor está colocando, aí eu acho que vale, senão nós vamos ficar sem função. É a minha opinião. Respeito o que o senhor colocou, mas é a minha opinião. Pela ordem, vereador Bezos, vereador Alessandro, João Paulo. Eu concordo com o Filap. E olha que, assim, quando nós somos eleitos por um grupo de habitantes e representamos um partido, né, algumas coisas eu acho que nós devemos discutir. Outras coisas nós devemos discutir com a nossa base. Eu, por exemplo, hoje mesmo saio daqui, eu vou para uma reunião com representantes da minha base e pedir para o pessoal o que eles estão achando do mandato, o que nós precisamos melhorar. Né? O Filap deve fazer isso com o pessoal da saúde, com o pessoal que apoiou ele, tenho certeza que o Calfas faz, vocês fazem. Então, acho que a nossa base nos dá o reflexo. Olha, você tem que diminuir aqui, tem que melhorar lá e tal. Então, eu acho que, nesse sentido aqui, específico, uma sugestão minha, né, que eu não vou estar aí para poder acompanhar isso, mas existem várias cidades que elas têm lei regulamentando a locação de veículos, por exemplo. Nós poderíamos, a Câmara, discutir e regulamentar isso, e não se discute mais em outras... Né? Então, eu faço minhas as palavras do Filap nesse sentido aí. Obrigado. Vereador João Paulo. Bem, senhor presidente, na realidade, a audiência pública para discutir tomada de atitude da administração, eu acho que não é viável. Né? Então, o que acontece nesse caso? Eu vou citar só o caso das caminhonetes. Não vou citar outro caso. R$108 mil para alocar 3 caminhonetes por um ano. Tá? Tu consegue hoje comprar uma caminhonete por R$27 mil, nota fiscal e tal. Então, tu coloca, dá para comprar quase 4 caminhonetes. Então, é assim, 3 caminhonetes, se ela desvalorizasse 40%, daqui a um ano, tu ganharia 15 mil dela. Tu teria 60 mil de volta. A locação te custaria 40 mil só. E um ano, muito difícil dar problema. Um ano ela aguenta. Né? Então, assim, tem coisas que não se admite, tem coisas que não se admitem. Então, infelizmente, nós fazer audiência para vir a população aqui, tenho certeza que nós vamos apanhar da população. Vamos apanhar por causa dessa vergonha que está sendo feita. E isso não pode acontecer. Né? Infelizmente, é a situação. Nós não podemos ser coniventes, né, com algumas coisas que acontecem. E a administração tem que tomar o seu rumo. Nós temos um prefeito para administrar a cidade. Se não é para administrar a cidade, infelizmente, né, que se tome outra atitude. Vereador Denilson. Senhor presidente, eu mantenho a indicação e acho, no mínimo, contraditório que a Câmara levante uma suspeita de gasto desnecessário, de gasto indevido, e não queira discutir o assunto. Não queira discutir o assunto. Esse assunto foi ventilado, todos de Xanxerê estão podendo acompanhar pela TV Justiça. Eu sou intransigente com gasto indevido de dinheiro público. Se está sendo gasto 1 centavo, é caso de polícia. 1 centavo sequer gasto de forma indevidamente é caso de polícia, assim como aconteceu, e aqui não estou culpando partidos e nem políticos, com o malfadado aditivo que foi feito para a CBMI, que já estava falida, no afã de fazê-la voltar às obras, e não fez, e os 8 milhões foram para o ralo. Então, assim como ocorreu a suspeita, e nós, como vereador, qual que é a nossa função aqui? Se nós verificamos algum gasto indevido e vamos ficar de braços cruzados, achando que o prefeito tome atitude, ora, o prefeito cometeu a ilegalidade. Se ele cometeu a ilegalidade, nós
assim como foi denunciado aqui nessa tribuna, se eles não se justificarem, não provarem para nós, vamos denunciar, vamos buscar o retorno. E, além do que, como eu disse, não se trata tecnicamente de uma contratação, e sim de uma promessa. Então, eu mantenho, quero discutir, acho que a população tem o direito de participar e acompanhar esse debate, e nada mais justo do que nós, vereadores, esclarecermos a denúncia que nós mesmos levantamos. Então, essa é a minha posição. Se os nobres entenderem de forma diversa, eu vou manter minha posição. Pelo menos a minha consciência ficará tranquila de que eu busquei esclarecer a verdade e de que, se não tiver nada em sentido contrário, tudo indica que o dinheiro está sendo bem gasto, porque quem cala consente. E eu não vou calar com nenhum gasto indevido. Essa é a minha posição. Pela ordem, vereador Ivan, vereador Renato. Senhor presidente, penso eu, o prefeito foi eleito para administrar o município. Se o prefeito entendeu por bem fazer essas locações, que se faça. E que, se for constatado irregularidades, nós temos mecanismos para fiscalizar. Nós temos o judiciário, tem a Câmara de Vereadores, que tem o meio adequado para tomar suas devidas providências. Eu, o doutor Biazuz, eu concordo com o doutor Filap, né? Penso que nós não podemos abrir esse leque. Nós fomos eleitos e temos a legitimidade aqui para representar toda a população. Quem votou em cada vereador aqui é porque concorda com a sua forma de pensamento. Então, creio que não há conveniência no momento de estar apurando essa eventual administração pública, até porque comparar a administração federal, estadual e municipal, há uma disparidade total, penso eu. Há uma total disparidade, até porque a questão de recursos nós não podemos nem combinar com isso. A administração federal tem uma forma de recurso, estadual tem outra forma de recurso e o município tem outra. Então, eu acho que não seria conveniente, penso eu. Vereador Ivan. Senhor presidente, senhores vereadores, o que eu acho interessante é o debate, né? O debate é fundamental. Eu tenho uma certa inveja de que meu partido, de repente, não tem o que o PT tem hoje, vereador Alessandro, que é a questão da participação da população, do orçamento participativo, de saber o que a base quer para depois fazer, não dizer assim, ó, vamos fazer isso, como o Filap disse, e pronto. Mas, enfim, eu acho que é só uma indicação, senhor presidente, e que depois, né, se apure. Enfim, eu acho que é uma questão só de entendimento. Só para concluir, presidente, o vereador Biazuz, como Vossa Senhoria deu toda uma explicação lá na tribuna, de que foi apenas um registro que foi feito de carros que ainda não se alocou, ainda não se circulou, ainda não se contratou, foi sempre uma tomada de preço. Então, nós estamos investigando ou decidindo alguma investigação de algo que ainda não existiu, não ocorreu, não acionou, não aconteceu nada ainda. Então, nós já estamos levantando um monte de lebre de algo que nada aconteceu. Então, acho que não tem justificativa nenhuma nesse momento para nós provar essa indicação desse tipo. Vereador... Mantenho meu posicionamento. Para encerrar o debate, Sim. Vereador Alessandro, João Paulo e eu encerro. Sim. Quando foi falado ali da questão... Eu, assim como o Renato, quando eu recebi os votos, e hoje estou como vereador, entre as minhas atribuições está ali poder discernir algumas situações. E uma conta de mais e menos, como o Tatu fez ali, né, o valor de um veículo com impostos reduzidos. E eu tenho um pouco da ideia de um administrador de empresas em algumas situações. Se eu tivesse uma empresa, eu locaria um carro? Os carros da Radvan são alugados? Carlinhos, você aluga carro lá? Né? Alguém de nós aqui, civis comuns, alugam carros? Nós alugamos carros quando a relação custo-benefício é muito significativa, senão nós compramos, depois vamos trocando e tal. Então, foi um questionamento. Quando tu disses ali no final que se havia irregularidades, deveria ser investigado, eu estou com o Filap, eu não penso que existam irregularidades. Eu penso que foi uma tomada de preço. A ideia do requerimento é pedir por como é que se deu essa tomada de preço. Eu também depois tem um requerimento um pouquinho diferente aí nesse sentido para a sessão que vem, mas eu não entendo também que se deva chamar uma audiência pública nesse sentido, porque nossa função de vereador é poder discernir essas coisas muito básicas. Para mim, isso é muito básico. E a nossa função, como é fiscalizar, temos que saber fiscalizar. Obrigado.
Vereador João Paulo. Bem, senhor presidente, aqui o ato da licitação já ocorreu e o prefeito está, a qualquer momento, ele pode contratar o bem. Nada impede ele, de hoje ou amanhã, contratar o bem. A realidade é essa. E assim, eu acho, no meu ver, não estou dizendo que seja ou não seja, no meu ver, é muito dinheiro para a contratação desses veículos, para a locação desses veículos. A aquisição seria bem melhor, né? A questão da aquisição seria bem melhor para essa questão. Então, assim, a Câmara vai adquirir um carro, vai adquirir um computador e tal, o presidente da Câmara vai adquirir. Ele tem autonomia para fazer isso. Como o prefeito também tem autonomia. Antes dele fazer esse pregão, ele não veio consultar nós, ele não veio consultar a população para fazer esse pregão. Ele fez. Ele fez o pregão. E o vereador Ivan pediu o requerimento, né? E que esse requerimento seja respondido e tirado todas as dúvidas, né? E provavelmente esse requerimento também o Ministério Público peça cópia e tal, para ver a situação. E aí, sincero, se nós vamos fazer uma audiência pública, tenho certeza que vai faltar cadeira aqui dentro. Que nós vamos tomar cadeirada para caramba. Viu, senhor Só presidente? pela ordem aqui também, gostaria também, se me permite, senhor presidente. Sim. Eu sei que nós já pegamos aqui, enfim, Tamo. mas agradeço sempre... Já rasgamos o regimento, mas Mais ou eu tenho, menos esse, assim, né? eu tenho esse estilo e acho que o debate é Não, importante. eu avalizo a vossa iniciativa, ela é altamente importante para a democracia. Olha, as acusações feitas pelo vereador João Paulo Menegatti são seríssimas, né? Se o município realmente locou 3 carros, caminhonetes, né, por R$100 mil por um ano, é realmente rasgar dinheiro, vereador. Eu ainda guardo esse requerimento no qual eu formulei, e se realmente for assim, vou até encaminhar para o Ministério Público. Eu mesmo, como vereador de apoio da base. Agora, também da mesma maneira, se Vossa Excelência recebeu informações erradas e está jogando para a população, eu também quero, de sua parte, também uma retratação, porque acho que... vamos aguardar o requerimento. Vereador, o senhor veja... Está aqui, está aqui, ó. Está aqui, eu lhe mostrei. Eu pedi o requerimento justamente para ter acesso às informações. Eu lhe mostrei o programa presidencial 060. Qualquer cidadão pode entrar. Pela ordem, senhores vereadores. A palavra ao vereador Ivan. Obrigado. Mas é importante que o vereador coloque. Só para ter ideia, se realmente são 3 cargos por R$100 mil, é realmente algum erro. Eu vou aguardar o requerimento para me manifestar, senhor presidente, só para esclarecer isso. Encerramos o debate. Então, aliás, eu vou encerrar. Eu penso o seguinte, uma audiência pública, uma reunião, ela é sempre importante. A audiência pública, eu apoio ela, mas nessa situação específica, eu como presidente, como gestor da casa, eu apoio essa audiência pública. Mas, como gestor e como organizador do evento, eu vou fazê-lo após a vinda do requerimento. Após a vinda do requerimento. O requerimento do vereador Ivan e da vereadora Cirlei, salvo engano, foi... Em conjunto, ele tem um prazo e ele deve vir até essa casa nos moldes em que foi formulado, né? Então, vamos aguardar a vinda, inicialmente, dentro do prazo regimental do requerimento, e após a vinda, vamos fazer audiência pública. Eu já me antecipo o meu voto aqui, sou favorável, mas dentro da ordem. Já tem o requerimento, vamos aguardar nos próximos dias esse requerimento, vamos marcar essa audiência para debater essa questão, vamos marcar essa audiência, a Casa do Povo vai estar aberta, o vereador solicitou que esse espaço seja utilizado para tal fim, eu sou de acordo, mas nesse caso, como já tem um requerimento, vou marcar a audiência após a vinda do requerimento, se Vossa Senhoria não achar que seja uma alternativa não salomônica nessa altura, mas eu penso que o caminho seja esse. Senhor presidente, eu não poderia esperar outra postura de Vossa Excelência que não fosse essa, por quê? Porque eu tenho certeza que dentro desta casa existe transparência total. E se for convocada qualquer reunião para discutir sobre qualquer assunto, não se tem do que temer.
E o mesmo deve acontecer para o Executivo. E todos nós sabemos, ou pelo menos deveríamos analisar, a resposta aos requerimentos ela é muito fria, ela é muito vaga, ela não esclarece detalhes que, às vezes, no tete-a-tete, no fronte-a-fronte, você consegue esclarecer. E volto a frisar aqui, concordo plenamente com a vossa posição, apenas fiz a indicação neste momento porque o assunto está em voga. E, querendo ou não, esse assunto tomou conta das conversas perante a sociedade. E nós, como representantes, temos o dever, no mínimo, de levar a informação correta. E aí pediria, para finalizar, que vereadores que pensam em contrário, que acham que seria melhor adquirir, que tragam argumentos. Eu citei vários, e posso trazer outros tantos, que hoje não tive tempo. Mas, então, tragam, na próxima sessão, vários argumentos que nos convençam do contrário, que aí nós podemos fazer o prefeito mudar de ideia. Ele não mudou no caso da Secretaria de Saúde? Por que ele não pode revogar essa licitação, vereador? O senhor não estaria contribuindo com a sociedade se impedisse que dinheiro público fosse gasto desnecessariamente? Então, é isso que eu peço. E, para finalizar, concordo plenamente, senhor presidente, e parabenizo a vossa postura, e tenho certeza que aqui, tanto aqui quanto no Executivo, a transparência deve ser plena e integral. Bem, senhor presidente, foi citado, quero fazer a defesa aqui. O pregão 060 está à disposição de todo mundo na internet, né? A questão, se vai ser ou não contratado, é uma questão do prefeito. O prefeito decide se não, sim ou não. Sou contra a audiência pública para discutir essa questão, né? Isso quem tem que discutir é o prefeito. Quem tem que tomar atitude é o prefeito. O prefeito passado, os outros prefeitos não locaram, esse locou, argue com as consequências. E assim, a questão que foi nos colocado, que o prefeito voltou atrás da contratação do secretário da Saúde, ele nomeou o secretário da Saúde e voltou atrás por causa da pressão popular. Toda a população xanxerense fez uma pressão muito grande, inclusive o partido do vereador que citou aqui. Então, era isso, senhor presidente. Então, finalizando agora, reitero ao líder do governo e aos demais vereadores da situação que trabalhem esse requerimento, embora alguns venham de forma fria, que esse venha por demais explicitado, e o debate aqui já deu o caminho do que os vereadores querem saber exatamente dessa situação. Então, que venha esse requerimento, os vereadores vão ter todo o acesso, cópias individuais, né, e a audiência pública vai ficar para um segundo momento, após a vinda do requerimento, se for aprovado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os vereadores que aprovam a indicação do vereador Adenilson Biasus permaneçam como estão, os que desaprovam, que se manifestem. Eu voto pela aprovação da indicação. Então, por maioria, 5-4, aprovação da indicação. Perdemos, presidente. Desculpa, deu 4-3. Contabilizei. Eu quero fazer novamente que não vi os vereadores. Então, vou repetir a votação. Os vereadores que aprovam a indicação permaneçam como estão. Os que desaprovam, que se manifestem. 4-3. 4-3. Então, rejeitada a indicação. Nem precisei votar. Para finalizar, a indicação do vereador Adenilson Biasus, também verbal da tribuna, no sentido de que seja encaminhada ao governo do Estado e ao governo federal, que ambos estudem a viabilidade de, ao invés de disponibilizarem bens móveis, né, para o município de Xanxerê, que mandem os recursos em espécies para que possam ser melhor distribuídos. Para que o município possa avaliar a destinação dos recursos, se através da aquisição de máquinas ou se através de terceirização, porque, na maioria dos casos, os recursos já vêm vinculados, né, que é para aquisição de máquina, e não resta outra alternativa para o município a não ser licitar e adquirir a máquina, quando, em muitos casos,
a terceirização ela é mais eficaz e é menos dispendiosa ao erário público. E qualquer estudante que tenha um mínimo de conhecimento na área do direito administrativo sabe que o grande tema hoje que está sendo discutido é a questão da terceirização e o princípio da eficiência, até porque, o vereador Alessandro mesmo falou, temos problema sério, e não só em Xanxerê, com o percentual de gasto com a folha. A lei de responsabilidade fiscal é clara ao dizer que não se pode gastar mais do que 54%. Então, se tu não pode gastar mais de 54%, por exemplo, tu não pode ter uma máquina e deixar de contratar um operador, que através de concurso, que vai onerar a folha também. Então, a terceirização, em muitos casos, ela tem sido extremamente elogiada e aplaudida pelos grandes conhecedores do direito administrativo. Discussão? Vereador Alessandro? Em algumas situações, eu acho que realmente a terceirização ela é bem conveniente, mas eu acho que ela deve ser bem estudada para ela realmente não onerar mais a folha, até porque o meu partido tem uma posição muito clara na terceirização. Basta nós olharmos no Estado, a terceirização da merenda escolar, ela quadriplicou os gastos com merenda escolar. Então, isso aí preocupa. Quanto à situação de vir vinculado, quando é que se criou essa história do recurso vir vinculado? Quando se percebeu, não estou dizendo que, pelo amor de Deus, não estou dizendo que é o caso de Xanxerê, tá? Estou dizendo que em nível nacional se percebia que os recursos vinham e as pessoas colocavam onde queriam. Eu colocava uma retroescavadeira lá na tua chácara. Lá vem 100 mil, passa o asfalto na frente da casa do Alessandro, porque é vereador, sabe? Então o governo começou a dizer o quê? Não, vai, mas é para isso. É uma situação. Outra situação é o seguinte: Xanxerê licitar uma retroescavadeira é um preço. O Ministério da Agricultura licitar 2.000 é outro preço. Então, fica bem mais barato você licitar em maior quantidade. O próprio Estado agora passou veículos e tal, passou, né, para o interior, etc., distribuidor. Né? Então, isso é interessante. Eu acho que o recurso vinculado, quando ele é vinculado de forma adequada, isso eu acho interessante. Eu acho que tem que tomar um cuidado quando desvincula, para o recurso não ir de forma errônea. Obrigado. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os que desaprovam que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Antes de encerrar a sessão, concedo a palavra ao vereador Alessandro Antonioli, que se inscreveu nas explicações pessoais, alegando que foi citado da tribuna pelo vereador Adenilson Biasus. Sim, é 5 por até 5 minutos, sim. Exatamente o tema. Pelo tema que o vereador alega que foi citado. Adequado. Então, o primeiro tema citado é a questão realmente dos veículos. Embora, né, eu fui citar, que eu acusei, pelo amor de Deus, cara. Sabe, eu tenho um respeito pelo prefeito Ademir Gasperini, o vereador Ivan bem sabe, eu fui sempre muito bem tratado pelo MIRI, não tenho o que falar. Eu não acusei. Só que, quanto vereador, eu sou obrigado a fiscalizar. A população me colocou aqui para fiscalizar, assim como eu fiscalizo em casa. Sabe, assim como minha esposa me fiscaliza em casa. Se tem uma coisa que ela comprou lá, eu peço, quanto você gastou? Eu peço para minha esposa. Isso é natural. E ela me pede quanto que gastou hoje no mercado. Isso é um fiscaliza o outro. Assim, eu, quanto vereador, também estou fiscalizando. Eu quero saber se é viável ou não é viável. Então, eu não acusei. Esse ônibus, eu disse o quê? Eu levantei um preço aqui, eu levantei um preço lá. E eu vou fazer, olha o que eu citei, que eu vou fazer um requerimento que vai entrar na quarta-feira pedindo explicações. Fiscalizando. Eu não estou, pelo amor de Deus, não estou acusando. De repente, o que o Ivan falou é verdade. Se adapta todo um ônibus para levar pessoas enfermas e está justificado. E acabou aí a minha dúvida, acabou aí a dúvida da população. Então, primeiro sentido aí. Segunda questão é quando eu falei das verbas da questão do governo federal ali, é o seguinte, nós tínhamos um Kiko na administração passada, talvez não um Kiko, mas próximo dele, que fazia muito gol, que era o Valdecir Gaibin, que ele ia lá, uma enxadada, trazer minhoca sempre também. Sabe? E agora, a minha pergunta é o seguinte, Biasus, eu não preciso pedir para a prefeitura isso. Tu, como líder da Câmara, deve saber quem hoje faz projeto lá dentro da prefeitura. É uma dúvida que eu tenho, de repente, tu quiser a palavra para poder falar, porque no governo federal só aprova com projeto. Se não tiver projeto, não aprova. E eu sei que é difícil fazer os projetos do governo federal, porque eu já ajudei a fazer alguns. Tu tem ideia, Biasus, só...
Não cabe a parte no... Tá, no- não, tudo, Se ele quiser, ele responder, dentro dos seus 5 Não, tudo minutos, bem. né? Sim, dentro dos 5. Dentro dos 5 minutos, Sim, e só nos 5 para eu vou encerrar. constar, 20 segundos. Na administração passada, era uma empresa terceirizada. Mais um caso de terceirização. Era a empresa Logos que fazia isso. E hoje, que fazia assessoria para projetos, e hoje é o Peretti, se não me falha a memória, né? E a Logos ainda continua também prestando serviço de consultoria lá em Brasília na aprovação dos projetos. É a mesma lógica da administração anterior. Não, tranquilo, obrigado. Então, basicamente, é isso, né? Falar sobre a questão do dinheiro que vem de governo federal, tem que ter projeto, e dos carros. Uma situação... Bem, vai embora. Obrigado. Não havendo mais assuntos a serem tratados, encerro a presente e marco a próxima sessão ordinária para o dia 19/8/2013, às 18h30, na Câmara de Vereadores. Muito obrigado e uma boa noite.